A paz do Senhor, meus irmãos. Bom dia! Queria desejar para vocês um feliz ano novo, com muita saúde, muita paz, a presença santa e gloriosa de Deus, do Espírito Santo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sobre a sua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Que todos os seus planos e projetos sejam concluídos pelo grande Deus. Meus irmãos, como vocês estão? Primeiro vídeo desse ano, com a graça de Deus, com muita saúde e vida, pois sou muito grata a Deus por até aqui Ele ter me sustentado. Como foram o final de ano de vocês? Como foi, né, meus irmãos? O meu foi bem, graças a Deus. Eu queria convidar você, meus irmãos, que está chegando agora, para se inscrever, deixar seu like, compartilhar e agradecer você que já é inscrito. Muito obrigado por assistir meus vídeos e assim abençoar a minha vida. Meus irmãos, senti no meu coração de Deus de vir gravar esse vídeo, trazer mais uma mensagem aqui para o meu canal, para que mais vidas possam ser alcançadas, né? Porque Deus disse na sua palavra, ide pelo mundo, né? E pregai o evangelho a toda criatura. Então eu vim trazer um pouquinho da palavra do Senhor para os nossos corações. A palavra do Senhor se encontra no livro de Gênesis 6, que diz assim, até o 7, meus irmãos. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pensou-lhe em seu coração, e disse o Senhor, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de haver feito. Até aqui, meu irmão, até o 7. Meus irmãos, aqui na passagem de Gênesis, no livro de Gênesis, é a fundação do mundo, né? Quando Deus criou todas as coisas, então veio Noé, né? Meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz que Noé, ele pregou 120 anos. Esse foi o tempo em que Deus, antes de mandar Noé preparar a arca, né, meus irmãos? Então Deus colocou, né, determinou esse tempo para que Noé viesse levar, pregar as boas novas de Cristo, né? Falar do amor de Deus aos corações das pessoas. E as pessoas não acreditavam, né, porque ele pregava, né, que haveria um dilúvio e que para eles, né, se arrependerem dos seus pecados, dos seus maus caminhos, porque a palavra do Senhor nos diz, né, que Deus se arrependeu, né, de ter criado o homem, então Deus disse que iria destruir os animais, destruir tudo que ia haver sobre a terra. Mas Noé, né, as suas mensagens sinceras chegaram em ouvido surdo, as pessoas não ouviam, mas não escutavam, né? Achava que aquilo não passava, né, de coisas da cabeça dele, vamos supor, né, meus irmãos? E a história, meus irmãos, vem se repetindo, porque Deus, ele não deixa nós enganados, ele sempre avisa. Deus não deixa os seus filhos enganados, escarnecerem. Deus, ele vem dando aviso, Olha, perceba, meus irmãos, quão grande é o amor de Deus pela minha vida e pela sua vida. Às vezes você não está entendendo os planos e os projetos do Senhor, mas Deus, ele enviou dois anjos, e foi até Sodoma e Gomorra por causa de 4 justos, né? A família de Ló, né, meus irmãos? Me perdoa, por causa da família de Ló. Olha para você ver, meus irmãos, grande é o amor, porque Deus disse, os anjos disse a Abraão, né? Se houvesse 50 justos, o Abraão disse aos anjos, se houvesse 50 justos, se ele não destruiria, mas como não conseguiu, né, encontrar esses 50 justo para que não fosse destruído Sodoma e Gomorra, então os anjos só pouparam a família de Ló, mas por causa da obediência do coração de Ló. Mas perceba, meus irmãos, que a palavra diz que os anjos teve que pegar Ló e a sua família pela mão e colocar para fora da cidade. E perceba, meus irmãos, quão grande é a desobediência do ser humano. Perceba a desobediência do ser humano. A esposa de Ló, por desobedecer, como os anjos dizem que era para eles saírem e não olharem para trás, a sua esposa desobedeceu e nós sabemos o que aconteceu com ela. Então ela se transformou numa estátua de sal.
Meus irmãos, e mais uma vez, quanto tempo faz, meus irmãos, desde que Jesus ele morreu e ele ressuscitou. Ele disse que ele iria preparar, né? Ele iria preparar morada, preparar lugar para onde ele foi, um dia ele poder voltar e levar a gente com ele. E olha quantos anos fazem, né, meus irmãos, que Jesus foi e deixou aqui a bússola, as escrituras, o caminho, né, que é Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por ele, que é Jesus. Ele deixou os avisos, meus irmãos. E perceba, Jesus morreu, ressuscitou e deixou os avisos. E o ser humano, cada dia que passa, está como aquele povo em que Noé pregava, pessoas de ouvido surdo. Porque a palavra do Senhor nos diz que por causa da iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E é o pecado, meus irmãos, a iniquidade é o pecado. Perceba, meus irmãos, você vai numa igreja, num trabalho, apresentar o seu louvor, adoração, as igrejas estão vazias. Mas passa pela praça para você ver, passa pela praça agora virada de ano, o tanto de gente, né? O tanto de gente que saíram da presença do Senhor, estão ali naquelas festas mundanas, fazendo o que a carne lhe convém. Meus irmãos, nós estamos vivendo as últimas horas sobre essa terra. O ser humano não quer mais compromisso com Deus, não quer saber, só quer saber do que Deus pode fazer pela sua vida, mas não quer mais se entregar e seguir Ele, porque muitos, meus irmãos, até têm desejo de entregar a vida a Cristo, mas não está disposto de segui-lo, renunciar o pecado, começar a caminhar, assim como diz a sua palavra, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sobre si a sua cruz. Então o ser humano, meus irmãos, não está disposto mais a renunciar o pecado por amor a Cristo. Porque não consegue, meus irmãos, renunciar o pecado, matar sua carne. Meus irmãos, se você não estiver em constante oração, ligado na fiação do céu, fazendo jejum e oração, vocês não vão conseguir, meus irmãos. Nós estamos vivendo as últimas horas sobre essa terra. Mais um ano, para você. Eu queria dizer para você, mais um ano Deus preparou. Hoje é o primeiro dia do ano, um ano novo. A palavra do Senhor diz, eis que tudo se fez novo, né? Nova criatura é. Jesus quer ter um encontro pessoal com você, fazer você nova criatura. Esse ano, meus irmãos, é incerto, porque a Deus pertence. Mas nós devemos, meus irmãos, só confiar no poder de Deus. Porque Deus, ele sendo Pai, a palavra do Senhor fala que nós somos seres humanos, pecadores. Se os nossos filhos nos pedir pão, nós não vamos dar pedra, que dirá Deus que ele é o nosso Pai. Ele sempre vai ter o melhor para mim. É a palavra para mim e para você, meus irmãos. É a palavra do Senhor nos disse. Aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Que a sua confiança, meus irmãos, que a minha confiança esteja voltada para Deus. Não olhe, meus irmãos, para lutas, para as diversidades, para as desgraças que está acontecendo neste mundo. Isso é só cumprimento da palavra, porque nós devemos estar sempre perseverando e confiando, acreditando que Deus, ele sempre vai ter o melhor para a minha vida, para a sua vida. Não se desespere com as coisas deste mundo. Muitas das vezes, meus irmãos, por nós focarmos os nossos olhos nas dificuldades, nas lutas, nas provas que acontecem durante o dia no mundo, meus irmãos, não fica voltado para essas redes sociais olhando desgraça. Desliga essas televisão da sua casa, isso é o portal do inferno. Nessas coisas só fica passando coisa, atormentando a mente das pessoas, para as pessoas ficarem atordoadas. Meus irmãos, começa a buscar na palavra, continua acreditando. Deus, ele não perdeu o controle, o poder de todas as coisas, ainda está nas mãos de Deus. Ele é o autor e consumador de todas as coisas, foi ele que criou, meus irmãos. Deus, ele criou tudo em 6 dias, no 7º ele descansou. Você acha que ele perdeu o controle de alguma coisa sobre essa terra? Deus, às vezes, ele não interfere, meus irmãos, por causa da escolha do ser humano. Deus dá para você direito de fazer as suas escolhas. E o coração do ser humano é um coração duro, um coração enganoso, assim como diz a palavra. O ser humano, meus irmãos, ele faz escolhas na sua vida, depois ele acusa a Deus. Ele quer que Deus faça justiça. E não é assim, meus irmãos.
baseado na sua escolha, conforme a decisão que você tomar na sua vida, você vai colher. Porque é assim, tudo que você planta, você vai colher, meus irmãos. Que Deus venha te dar graça na sua vida nesse primeiro dia de hoje, que se inicia um novo ciclo, um novo ano incerto. Nós não sabemos, mas Deus, Ele sabe, porque Deus, Ele já está lá. Deus, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele sabe de todas as coisas. Não andei com seu coração aflito, entrega suas ansiedades na mão do Senhor. Meus irmãos, eu sei que não é fácil você acreditar, ter esperança no mundo desse onde nós estamos vivendo, mas que Deus em que você anda servindo? Deus, meus irmãos, Ele não mudou, Ele é o mesmo. Assim como está escrito na sua palavra, os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Meus irmãos, que Deus venha renovar a sua esperança nesse novo ano que se inicia, com muita saúde, vida, a presença santa e gloriosa dEle na sua vida, na sua casa, nas suas famílias. Entrega, meus irmãos, seus sonhos, seus projetos nas mãos do Senhor, as suas aflições, entrega nas mãos do Senhor. Meus irmãos, você lembra da família de Ló? Olha quanto amor Deus tem pelos justos. Pelo justo, Deus enviou os anjos, meus irmãos, para retirar a família de Ló de Sodoma e Gomorra. Retirar a família de Ló. Meus irmãos, se você estiver perseverante, confiando, sendo santo como Ele é santo, Ele vai enviar, sim, meus irmãos, nas últimas horas, sobre essa terra, anjos para guardar a sua casa, anjos para guardar sua família, seus sonhos, seus projetos, para te guardar, meus irmãos, nessa terra. Essa terra igual Sodoma e Gomorra. Essa terra, meus irmãos, onde você vê tanta podridão, que só pela misericórdia do Senhor, meus irmãos, o ser humano, assim como a palavra, por causa da iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Perceba, meus irmãos, o que está acontecendo no mundo de hoje. Satanás está levando o êxito, destruindo as famílias, destruindo os casamentos. A família dos cristãos estão, destruída. Por quê? Porque, meus irmãos, ficam olhando para as coisas desse mundo. As coisas desse mundo, meus irmãos, são passageiras. A palavra do Senhor nos diz, passarás os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não vai passar. Então que a sua confiança, meus irmãos, a sua confiança, a sua perseverança esteja nele, em Cristo Jesus. Continua crendo. Quando você não acreditar, lembra da palavra do Senhor, né? Que a fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas você espera, você acredita. Continua acreditando, continua caminhando. Porque nós estamos aqui nessa terra, meus irmãos, pelo um curto período de tempo. E Jesus, Ele está à porta, vai vir buscar o povo santo, o povo lavado, redimido. Aqui sobre essa terra, lavado no sangue de Jesus. O povo que morreu para esse mundo e nasceu para Cristo. E vive a sua palavra, obedece os seus mandamentos. Meus irmãos, fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. Que essa palavra venha entrar no seu coração, acalmar seu coração. Continue acreditando em Deus, meus irmãos. Deus, Ele é o mesmo, Ele não mudou. Ele criou tudo em 6 dias. Você acha que Ele perdeu o controle de alguma coisa? Fiquem firme, na paz do Senhor. Excelente começo de ano, mês novo, né? Ano novo. Esse dia abençoado, com muita saúde e paz. Olha, meus irmãos, que dia abençoado que Deus preparou para nós nessa manhã. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. Não se esqueça, meus irmãos, se você chegou até aqui, deixa o seu like, me ajuda, isso não custa nada. Se inscreva, ajuda a compartilhar essa mensagem para que mais almas venham a ser alcançadas. Em nome de Jesus, fiquem todos com Deus, a paz do Senhor.